Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo certinhos? Terça-feira estou cá, eu preparando a live do Almoço com Fofoca. My Love foi lá no mercado. E hoje, gente, eu vou arriscar fazer aquele pão 10 dobras que a gente tava falando, que já faz tempo que eu venho falando aqui. Que na verdade eu nem conhecia esse pão, eu vim conhecendo aquele canal internacional que eu vi a mulher fazendo. Depois que eu vi aqui num canal de culinária de uma moça que eu esqueci o nome. E aí eu falei, não, eu preciso arriscar. Porque assim, né, aquela coisa, o pão, eu amo fazer pão, eu já falei isso aqui pra vocês. Por mim eu faria muito mais. O negócio que toma tempo, né, fazer pão. Então, é a única coisa, né, ou seja, o tempo. Ainda mais esse, né, esse pão é simples, ou seja, poucos ingredientes. Porém, ele demanda muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Maravilha foi lá no mercado para comprar algumas coisinhas. E aí depois, aí eu pedi para ele comprar papel manteiga e comprar mais 1 quilo de farinha de trigo e também fermento biológico, que eu acho que eu tenho aqui, mas eu acho que não deve ser suficiente. E tem farinha de trigo também, porque são só meio quilo, né? São 500 gramas para fazer essa receita, mas mesmo assim é bom ter de sobra, né? E eu vou fazer depois do almoço. Termina o almoço com fofoca, a gente almoça, aí My Love já deita, né? Aí, normalmente a gente fica um pouquinho aqui no sofá, depois ele vai deitar que ele vai trabalhar. E aí é nesse momento que eu vou preparar a massa. E ela tem que passar por 3 etapas de descanso, né? Que é onde acontece as 10 dobras. Então, 15 minutos, ou seja, faz a primeira, né? Primeiro vai lá, prepara a massa, aí deixa lá. Aí depois vem, dobra, né? 10 vezes, puxa de baixo, eu vou estar mostrando para vocês, de baixo para cima, deixa lá tampadinho 15 minutos, depois repete, depois por último deixa 1 hora descansando. Depois desse momento, aí tem que já começar a pré-aquecer o forno por 30 minutos e deixa a massa, vai bolear a massa, ou seja, ali na mesa. E deixa descansando por mais 40 minutinhos, polvilha um pouquinho de farinha de trigo, faz os cortes e já coloca na panela que já vai estar dentro do forno, né? Ou seja, depois você tira e já coloca a massa com a panela quente. E eu vou usar aquela panela que eu mostrei pra vocês aquele dia na live e eu vou usar uma forma que eu tenho de fundo removível que vai caber certinho e aí eu tampo, depois vocês vão ver. Ai, eu tô mega curioso. Eu acho que eu vou começar por volta de umas 2h20, 2h30. Devo terminar lá por umas 6 horas da tarde. Eu acho que o pão vai ficar pronto 6 e pouco da tarde. Vamos ver, né? Vamos ver, tô curioso. Tô mega curioso. Deixa eu continuar aqui os trem. E depois a gente continua. 15h07 agora nesse momento. E já almoçamos, terminei o almoço com fofoca. Já vim direto aqui pra almoçar com My Love. My Love foi deitar agora e eu estava aqui colocando a louça ali na lava-louça, estava organizando aqui algumas coisas, limpei aqui o fogão, limpei aqui embaixo, porque esse pão, turma, eu vou assar aqui no forno, porque não vai caber ali dentro, entendeu? Porque eu vou colocar aquela panela e mais uma forma por cima. Depois eu mostro pra vocês. Primeiro, o que eu vou fazer aqui agora? Eu separei os ingredientes, tá? Porque é pouquinha coisa mesmo e vou me arriscar, tá? Então vai dar tudo certo, com fé em Deus. Não? Olha só o que nós vamos precisar. 500 gramas de farinha de trigo para essa receita, tá? Que eu pesquisei, que eu vi que dá certo, tomara que dê, vai dar. Então eu pesei na balança, tá, turma? Porque eu tenho aqui, olha, aqui, então eu fui lá e pesei. Então, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. 1 colherzinha de chá, ó, dessa daqui, ó, é 1 colher de chá, tá vendo aí, ó, 1 colherzinha de chá, medidinha bonitinha de sal, 5 gramas daquele fermento biológico seco. My Love comprou o pacotinho de 10 gramas, eu dividi a metade, então eu coloquei aqui a metade, 5 gramas, e 350, tá até aqui, ó, cadê a água, onde que tá a água? Cadê a água? Ah, não. Nossa, eu coloquei muito. É 350. Peraí, deixa eu só despejar aqui. Pronto, 350, turma. Tá vendo aí, né? Beleza, só isso, turma. Então, eu vou só posicionar aqui o tripé para poder a gente começar. E aí, depois que misturou tudo, vai deixar descansar. São 3 etapas de 15 minutos. Pelo menos essa, tá? Para fazer as dobras. Depois que eu misturar tudo, né? Isso aqui, agregar bem a massa.
deixar homogênea tudo. Ela vai ficar grudenta, pelo que eu fiquei sabendo, né, que eu vi. Então aí nós já vamos tampar e deixar aqui 15 minutos. Depois de 15 minutos a gente volta e começa a fazer as 10 dobras. Então são 3 etapas, né? Então vai demorar um pouquinho. E aí depois a gente dá sequência. Então bora primeiro para essa parte. Vou até usar o microfoninho aqui. Vamos lá. Então bora lá, olha. O primeiro passo então é colocar a farinha de trigo. Vamos lá. Ai meu Deus, vai dar tudo certo, gente. Pensamento positivo. Pronto. Segundo passo, o fermento, 5 gramas. E aí já vou dar uma mexidela, para poder agregar bem o fermento biológico aqui nessa farinha de trigo. E deixa escrito aí se você já fez esse pão, se foi do mesmo jeitinho ou se foi com uma outra técnica, com uma outra quantidade de ingredientes também. É legal a gente trocar figurinhas, né? E é aquilo que eu sempre falo. Pão me remete assim a coisa tão boa, sabe, de fazer pão. Eu acho que quem mora bem longe da cidade deve fazer pão sempre, né? E a gente acaba às vezes perdendo, né, essa coisa gostosa de mão à massa, né, colocar a mão na massa literalmente e comer o pãozinho, porque a gente tá acostumado a comprar o pão, que é lógico, bem mais fácil. Beleza. Agora, depois disso, já vou colocar água e por último sal. Então vamos lá, 350 ml de água. E aí, lógico, depende de farinha para farinha. A gente sabe disso, tem farinha que é um pouquinho mais seca. Se precisar, segundo o que eu aprendi, se precisar colocar um pouquinho mais de água, põe, mas tem que tomar cuidado. Primeiro vamos mexer aqui com essa colher. E agora eu vou colocar aqui já o sal, ó. Lembrando que é uma colherzinha de chá. E bora agregar agora, para poder ficar no ponto, para ela poder já descansar. Eu estava comentando com a minha mãe, né, sobre esse pão. E aí eu passei, né, contei para ela as etapas, tudo. Quando chegou no final, eu falei: Adriano, pelo amor de Deus, já tô cansada só de ouvir você falando isso. Turma, eu vou mexer um pouco com a mão aqui, porque mexer com isso aqui, a minha mão tá limpa, tá tudo limpinho. E ela fica grudenta mesmo, ó. Só para poder agregar melhor, porque como é ensinado, essa massa desse pão aqui é bem simples e não precisa sovar. Mas eu quero pegar toda a farinha que tá aqui no fundo, ó, para poder não desperdiçar nada. Bom, ó, tô conseguindo pegar tudo lá, tá vendo no fundo, ó? E aí daqui a pouco a gente já fecha e deixa descansar por 15 minutos, aí sim a gente começa a etapa de dobrar. Bom, aqui já tá pronto. Primeira parte, né, na verdade é só misturar os ingredientes. Ó, se certifica que tá tudo misturadinho. E agora vamos deixar descansando por 15 minutos. Que daqui a 15 minutos eu vou voltar e começar a fazer. Isso nós vamos fazer por 3 vezes. Então, vai descansar 15 minutos, eu volto, dobro, tampo. Mais 15 minutos, depois eu volto, dobro, tampo. Mais 15 minutos, volto, dobro e tampo. Então agora vamos tampar, deixar quietinho aqui. Hoje tá bom, que tá quente pra caramba. Daqui a 15 minutos a gente volta para as dobraduras. Já coloquei aqui, ó, timer, né, para poder contar os 15 minutos. No intervalo, o que eu vou fazer? Tava ali já arrumando mais uma vez as coisinhas que eu tava usando, tava dando uma ajeitada aqui no forno a gás, porque faz tempo que a gente não usa, e tirei as coisinhas lá de dentro. E agora eu vou anotar, que é bem legal, tá, turma? Anotar pra gente não se perder. Então, como que eu vou fazer? Ó, dá uma olhada aí, deixa eu só abaixar aqui com a minha letra de médico. Então eu vou colocar, ó, dobra, dobrar, aí depois 15 minutos de pausa, tá, ó, é que não dá pra ver aí, mas eu coloquei dobrar, 15 minutos, aí depois de novo, dobrar, mais 15 minutos, depois dobrar,
depois mais 15 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ticar, né? Assim, ticar não, riscar na verdade, né? Então, quando eu fizer a primeira dobra, eu vou riscar para não esquecer que eu já fiz uma. Aí depois, quando eu fizer a segunda, risco, depois a terceira, risco. Beleza? É a dica que eu vi, que eu achei super válida, e eu vou seguir passo a passo para ver como que vai ser. Faltam quase 8 minutinhos ainda pra gente já começar a fazer a primeira dobra, e eu quero mostrar aqui a panela. Olha aqui, turma. Lembra que eu mostrei pra vocês aquele dia na live? Pois então, a tampa dela é de vidro, né? Então não tem como. My Love comprou papel manteiga. Tá aqui o papel manteiga que eu vou colocar, vou pincelar um pouquinho de azeite e vou colocar o papel manteiga. Vou colocar dois, vou colocar um assim e outro assim, entendeu? Pra depois colocar a massa. Então, aí eu tenho uma outra forma redondinha, mas ela é maior. Ela tem uma circunferência muito maior. Então, o que acontece? Ela ficou sobrando. Quer ver, ó? Ela ficou assim, ó, sobrando. E eu não queria que sobrasse aqui, ó. Então, essa daqui, por mais que seja de fundo removível, aí eu pensei, como que eu vou fazer? Porque, ó, ela encaixa perfeitamente. Ó, perfeitamente ela encaixa aqui, no lugar da tampa. Eu pego esse daqui e, ó, tampei. Pronto, resolvido. Porém, gente, eu vi uns outros vídeos que ensinam a fazer sem precisar da panela. Mas eu acho que o tchan desse pão é a panela, né? Então, quando terminar essas partes da dobra, o que nós vamos fazer? Terminou a terceira etapa da dobra. Vou deixar por 1 hora ele fermentar, descansar legal. Ele vai dobrar de tamanho, crescer, aquela beleza pura. E é nesse momento que eu vou ligar o forno para pré-aquecer pelo menos, no mínimo, 30 minutos, 250 graus. Nisso, eu já vou colocar essa panela aqui, ó. Já vou colocar lá para poder esquentar junto. No momento que estiver pré-aquecendo, vai esquentar a panela também. E aí depois, enquanto estiver pré-aquecendo lá, eu vou deixar mais 40 minutos. Eu vou bolear, vocês vão ver direitinho, pelo que eu vi lá, vai bolear. E vou deixar por 40 minutos descansando, entendeu? Ele vai crescer mais uma vez. E aí depois desses 40 minutos que eu vou colocar para assar. Mas antes de colocar para assar, eu vou colocar ele bonitinho aqui. Vou fazer o corte com a gilete. Antes eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. Fazer o corte, tampo e levo. E pelo que eu vi, 25 minutos com ele fechado, assim. E depois mais uns 10, 15 minutinhos. Aí vai depender do gosto, para ele ficar douradinho do jeito que você quiser. E depende do forno também. Mais uns 10, 15 minutinhos aberto e tá bom. Vamos ver, né? Pra assar é rápido, né? O negócio é pra, ó. Mas, ó, faltam uns 5 minutinhos pra poder a gente já começar a fazer a primeira dobra. Pronto, gente. Aí daqui a pouco, quando eu fizer a primeira dobra, o que eu vou fazer? Já vou lá passar a roupa do My Love. E assim vai fazendo as coisas no intervalo, que daí passa rapidinho, você nem vê. Dá pra fazer pro café da tarde. Não, gente, lógico, começar um pouquinho mais cedo. Terminou o almoço, já começa a preparar o pão. Eu acho que vale a pena, hein? Tô mega curioso pra saber como que vai ficar esse pão. Sério mesmo. 15 minutos depois, olha só. Então a massa tá desse jeito. Vamos começar então a fazer a primeira etapa de dobrar. 10 dobras. E aí, com auxílio, gente, de uma aguinha, ó, nós vamos molhar aqui os dedinhos para poder pegar lá de baixo e não grudar tanto nas mãos. Então vamos lá? 10 dobras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vamos tentar virar ela ao contrário, ó. Aí vira. Pronto. 10 dobras. E agora vamos tampar. Vou riscar lá a primeira etapa da dobra. E vamos aguardar mais 15 minutos.
Se passarem então os 15 minutinhos, bora fazer mais 10 dobradinhas, não é não, turma? Vamos lá, ó, molha as pontinhas suavemente aqui na água, bora lá. Agora vamos virar mais uma vez a massa. Isso. E vamos esperar mais 15 minutinhos. Então, mais 15 minutinhos e olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu risquei aqui essa primeira parte, a segunda parte, agora nós vamos fazer mais 10 e aí sim nós vamos deixar ele descansar por 1 hora. Então vamos lá, vamos tirar aqui esse paninho, deixei meio mais baixo aqui para vocês verem. Então olha, vou molhar aqui as pontinhas dos dedos, tá crescendo cada vez mais e a massa tá ficando cada vez mais elástica porque tá ativando o glúten, né? Desenvolvendo aqui o glúten. Então vamos lá, contando comigo 10 dobradinhas. 1, 2, pega lá de baixo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então agora, ó, virei aqui a massa. E agora, turma, vamos deixar ela descansando aqui por 1 hora. Ó, deixar bem bonitinho aqui, ó. Vou tampar e vou contar no reloginho, bonitinho. 1 hora descansando e aí depois a gente dá sequência. Bora fechar? Ok, mãozinha lavada. Fizemos então as 3 etapas de dobrar a massa. 15, 15 e 15. Daqui 1 hora eu volto. Turma, confesso que eu tô adorando essas etapas aqui, ó. Aí eu deixo ali bonitinho, deixei, olha, quer ver? Deixa eu virar o contrário, acender aqui a luzinha. Então, ó, mais uma vez mostrando pra vocês as 3 etapas. Ali tá contando então o tempo, a massa. Vou até colocar mais um pano aqui em cima pra ficar bem mais quentinho, apesar que tá bem quente. E eu vou passar a roupa do My Love agora. Enquanto isso, aqui faltam 40 minutinhos pra terminar de lavar. Aí eu vou lavar esses trenzinhos aqui e vou usar esse daqui, ó, que eu nunca uso, My Love que usa pra poder pegar as alcinhas. Apesar que tem a alça dela, tá? Tem a alcinha dela aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Ah, tem essa daqui também. Aqui, ó. Tem esses pegadores que pode pegar também. Acho que eu vou até usar esse. Mas tem a alcinha dela, que são essas daqui, ó. Pra poder pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas eu acho que eu vou usar esses daqui. Acho que eu me sinto mais seguro do que esse daqui. Esse aqui é legal também. Esse daqui você abraça. Quer ver, ó? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, ó. Você pega aqui. Nós ganhamos esse daqui. Só não vou lembrar de quem. Aí, ó. Você coloca as mãos aqui dentro. E aí você pega, atravessa. Entendeu? Ai, falando em travessa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembra que nós falamos a respeito na live, né, o que nós vamos fazer para o almoço de sexta-feira? My Love conseguiu encontrar. Eu só não lembro onde que tá, não vou lembrar o preço. Eu acho que ele foi 69, uma coisa assim. Ele comprou uma caixinha de bacalhau, posta de bacalhau, gente. Cadê? Onde que tá? Ah, tá aqui, eu acho que tá congelado. Isso mesmo. Aqui, ó. Acho que foi lá no Chibata. Acho que foi 60 e poucos reais. 600 gramas. Alguém conhece? Aqui, gente, ó. Postas de bacalhau dessalgado, congelado. Então, só que daí a gente vai estar usando isso aqui, ó, de Portugal, viu? 60, foi 69, acho. Então, eu não achei caro não, tá? E ele comprou também aquelas isquinhas de peixe.
Que diz que é de bacalhau, né? Vamos ver? Aqui, ó. Não, é polaca, salgado. Aqui, ó. Esse daqui. Ele comprou 3 bandejinhas dessa daqui. Como aquele lá é de salgado, então a gente vai dessalgar esse daqui, mas não tirar 100% do sal, mas dessalgar bem, né? Tirar esse excesso do sal. E vai misturar tudo. E nós compramos também uma travessa nova. Tá até ali em cima, ó. Ai. Aquela ali, ó. Aquela de vidro. Tá vendo lá, turma? Depois eu mostro pra vocês. Porque a que nós temos, eu vou usar pra fazer o banoffee. Entendeu? Então, aí, porque vai fazer no forno. Não vai fazer, tipo, bacalhoada na panela. Dessa vez, My Love quer fazer diferente. Quer fazer lá no forno. Então, por isso que comprou aquela bandeja, aquela travessa. Acho que foi 60 e pouquinho também. R$69 aquela travessa. Não achei caro. Acho que foi 69 isso aqui também. Comeu, acabou. Aquilo lá, tomou cuidado, tem a vida inteira, né? E esse vai ser pro domingo. Esse daqui vai ser pra sexta. E o banoffee, esses trem vai ser pra domingo, no almoço. Então eu vou lá passar a roupa do My Love. Daqui a pouquinho eu volto pra gente poder continuar. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. 1 hora depois, contadinho no relógio, bora tirar então esses montes de pano que eu coloquei. Olha isso, gente! Olha como cresceu! Pois então, aí agora o que eu vou fazer? Vou polvilhar um pouquinho de farinha, não muita. A mesa tá limpinha, tá, turma? Limpei com álcool, tudo certinho antes de começar. Vou colocar somente para não grudar, porque nós vamos agora preparar ela para descansar mais 40 minutinhos, pré-aquecer o forno junto com a panela e depois assar, beleza? Então agora vamos colocar ela aqui em cima. Vamos lá. Olha só para você ver, olha o fermento como agiu. Que coisa mais linda! Beleza, agora eu vou passar só um pouquinho de farinha na mão, não muito. E agora vamos abrir ela um pouquinho com as mãos mesmo, assim, ó. E agora nós vamos dobrar mais uma vez. Só que agora diferente. Bom, estou fazendo, seguindo passo a passo do vídeo que eu vi, tá? Então agora nós vamos fazer assim, ó. Vem pra cá. Aí pega essa outra parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí agora nós vamos ligar aqui. Puxa pra cá. E vai ligando, ó. Liga essa outra parte aqui no meio. Fecha bonitinho aqui. Pra quê? Pra gente poder deixar essa parte de cima mais lisinha. E agora vamos bolear. Ó. Pra deixar o mais liso possível em cima. Ó, você puxa pra cá. Ó. Vem pra cá. Puxa. Olha lá que bonito, ó. E assim você vai formando a bola. Eu vou colocar já no papel, em outro recipiente, numa outra bacia. E vamos deixar agora, gente, descansar por mais 40 minutinhos. Vou colocar aqui dentro, ó. E depois eu transfiro, segurando o papel lá pra panela. Então vou colocar aqui dentro.
E agora, fechar novamente. E vamos deixar por mais 40 minutos. E é aquilo que eu falei. Vou agora começar a pré-aquecer o forno. Tem que ser pelo menos 30 minutos, tá? 250 graus. E eu já vou colocar a panela lá dentro para poder pré-aquecer junto. E aí depois a gente finaliza daqui 40 minutos e coloca para assar. E 40 minutos depois, voltemos aqui pra gente ver. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar pra vocês é que no fundo aqui do papel manteiga, passei óleo, tá, turma? Óleo não, azeite. Passei um pouquinho pra poder dar aquela untadinha básica. E agora vamos ver. Olha aqui, turma. Que belezura. E agora eu vou tirar daqui. Vou tirar a panela que tá ali dentro, né? Já tá bem quente. Vou colocar ela aqui em cima. E aí depois vou transferir essa massa. E aí sim nós vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo e fazer os cortes, tampar e levar pro forno. Está extremamente quente essa panela. Bora colocar. Eu vou até colocar assim, ó. Desse jeitinho. Ok. Agora eu vou, ó, polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. Ok. E eu tenho essa gilete aqui, tá? Então vou cortar com gilete. Gente, tome muito cuidado, pelo amor de Deus. Morro de medo de mexer com gilete. Quem tem aquela hastezinha para poder cortar, usa. Eu não tenho, vou pegar com muito cuidado aqui. E vou fazer somente uns cortezinhos bem profundos, tá? Porque senão não mostra. Aqui, gente, ó. Agora fazer daqui assim, ó. Acho que tá bom. Ó, tá vendo aí, turma? Aqui os cortes, ó. Agora, depois do corte, polvilhei aqui a farinha. Então vamos colocar, ó. Lembra? Colocar aqui essa forma. E depois tampar. E agora sim eu vou levar lá no forno. Vou deixar assando por 25 minutos fechado. Depois de 25 minutos, eu tiro essa forma de cima e deixo por volta de 10, 15 minutos até dourar, ficar do jeitinho que eu quero. Depois no final eu conto quanto tempo ficou exatamente com ele aberto. Então bora lá pro forno. A 250 graus. Tá lá, gente, ó. Daqui a pouco a gente volta. Está pronto o nosso pão! Ai, que lindo, gente! O corte deveria ser mais profundo. Da próxima vez é fazendo para poder aprender, né? Mas olha, 25 minutinhos tampado. E eu deixei apenas 12 minutinhos. 12 já foi o suficiente para deixar na corzinha que eu quero. Vou retirar daqui para colocar em outro lugar pra gente poder ver. Meu Deus, eu tô mega curioso. Tomara que tenha ficado bom por dentro, né, turma? Turma, olha que pão mais lindo. Olha isso, gente. Presta atenção. Então, o corte tem que ser mais profundo para formar isso daqui, né, ó. Entendeu? Agora eu quero saber se é macio. E agora, nesse momento, 18 horas e 47 minutos. Comecei, era 3 horas, se eu não me engano, né? Não vou lembrar agora, depois eu vou dar uma olhadinha aqui antes da edição. Deixa eu pegar aqui a faca de serra. Ai, tá super quente. Uma coisa que eu não sei se eu não fiz direito, ele grudou um pouquinho o papel embaixo, mas na hora de comer eu tiro, tá, turma? Ah, eu quero ver, depois eu vou colocar o microfone bem pertinho para poder ver se faz aquele crack-crack. Tá fazendo crack-crack, gente. Nossa, que lindo. Olha, turma, tá saindo fumaçona. Olha isso daqui. Deixa eu só tirar aqui o... Ó. Super. Tá vendo aí? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui.
Ó. Gente, que coisa mais linda. Agora, eu quero colocar o microfone bem de pertinho, ó. Aqui, ó. Microfone para vocês escutarem. Quer ver? Muito legal. E agora, obviamente, que eu vou provar, né? Depois de 3 horas... Vamos ver? É muito crack. De novo, hein? Gente, incrível como ele é macio, né? Olha. E um pãozão assim, sabe? É a coisa mais linda do mundo. Um pão é lindo, gente. Olha isso. Olha, presta atenção, coisa mais linda. Aí o desenho em cima você faz do jeito que quiser. Da próxima vez, eu vou fazer o corte bem mais profundo para ficar aqueles pedaços assim. Eu acho que demorou até um pouco mais porque eu tava gravando, né? Uma manteiguinha, um cafezinho, depois eu vou passar. É que eu vou levar o Rex agora, o Amaral foi trabalhar. Olha isso aqui, ó. Parece até pão de sal, gente. Ó, escuta, ó. Turma, que lindo. Olha. Sem mentira nenhuma. Trabalho zero. O que demora mesmo são as etapas, mas nenhum esforço físico, nada, gente. Super recomendo, se você nunca fez igual eu já vi vídeos de mais de 4 anos atrás, eu vim conhecer agora esse pão, né, esses tempos atrás, tem mais ou menos um mês e meio, nunca tinha ouvido falar desse pão. Eu sempre vejo na padaria, mas nunca comprei. Eu estava realmente muito aguado. E lembra, você comendo ele, lembra um pouco pão de sal, por incrível que pareça. Sabe? E essa farinhazinha em cima assim? Gente, olha a hora. Vou finalizar aqui, que eu vou levar o requinho para poder editar e ainda conseguir colocar hoje. Então, ó, se você gostou, deixa um like pra gente. My Love vai comer só amanhã. E eu vou levar um pedaço pra minha mãe amanhã também. E deixa o like. Chegou aqui, a gente merece muitos likes, né, gente? Pelo amor de Deus. Então deixa o like. Chegou aqui também, gostou, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, se você é capaz em valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo! Finalizar aqui, ó. Comendo essa gostosura. Servido, sua irmã?